Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como utilizar volume de uma forma simples, fácil e prática. Então, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer. Se você não utilizar volume, depois desse vídeo, depois dessa aula, você vai continuar perdendo dinheiro no mercado, beleza? Então, assista até o final. Então, vamos para o vídeo, galera. Eu não vou utilizar aqui os indicadores para mostrar o volume. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, desenhando aqui, ó. Vou botar aqui um quadrozinho para a gente desenhar aqui o nosso gráfico com o volume, como é a análise que a gente precisa fazer através do volume. Eu vou mostrar alguns cenários para vocês, beleza? O que eu tenho aqui, galera? Ó, um gráficozinho, o preço está subindo, ó. Um preço subindo. Pá. Para que isso aqui seja uma tendência saudável, que você permaneça numa operação, eu vou colocar aqui uma linha. Abaixo dessa linha aqui é o nosso indicador de volume. Beleza? Para que esse preço aqui seja uma tendência saudável de alta, o preço está subindo, o volume ele tem que estar o quê? Ó? Ele tem que estar subindo. Beleza? Então, preço subindo, volume subindo. Tendência saudável. Beleza? Aí, o que acontece, galera? Que é muito legal, que é muito interessante. É de se analisar quando o preço ele chega numa região aqui, ó, de suporte ou uma região de resistência. Por exemplo, temos aqui em cima uma regiãozinha de resistência. Aí o preço chega lá, ó. Chega lá mais um candle de alta, chegou na resistência. E ele chega lá mais um candlezinho com o volume alto. Na verdade, ele faz isso, ó. Ele dá uma diminuída aqui, ele já está com volume menor. Então, ele sofreu resistência. Ele já tem um pouquinho de volume menor do que ele vinha tendo anteriormente, nesse candle aqui. Cada candle vai ter um volume correspondente. Esse corresponde a esse corresponde a esse, e assim por diante. Então, aqui, depois que ele chega numa resistência ou no suporte, e formou aqui um topo, ó, formou aqui um topo, sei lá, o volume desse candle de baixa aí, vamos lá, vou botar ele aqui, um volume médio. O que é que vai caracterizar aqui se eu posso fazer uma venda nessa região ou se o preço vai romper essa região ou vai continuar subindo? É como o preço vai se comportar, como o volume vai se comportar nessas regiões de suporte e resistência. Beleza? O que o preço pode fazer? Ele pode fazer isso aqui, ó. Mais um candlezinho de queda. E aí vem o quê, ó? Um outro volume aqui menor. E aqui vem mais um volumezinho de queda, um candle de queda. E veio aqui, ó, um volumezinho menor. O que isso aqui está mostrando para mim? O que se caracteriza isso aqui para mim? Que o preço ele estava subindo com volume alto, chegou numa resistência e ele agora está fazendo uma correção. Só que ele está fazendo uma correção com fraqueza no volume, com pouco volume. E às vezes o que pode acontecer aqui, ó? Vem um candlezinho pequeno, ó, um candlezinho pequeno, vou botar um candle aqui, aí já vem um outro candle com volume bem pequenininho aqui, e aqui a gente pode ter um dojizinho, e o volume aqui pequeno. Quer dizer que cada candle aqui correspondeu a um volume, correspondeu a um candle. Só que pode ser que esse volume aqui, ó, desse candle de baixo, poderia ser que ele fosse verde. Não tem problema, galera. Poderia ser que esse volume fosse verde, mas é um volume verde em um candle de baixa. Só que você tem que analisar o tamanho desse volume. Por isso que eu, geralmente, o que eu faço? Eu sempre deixo uma média móvel aqui no volume, ó. Opa, vou botar de outra cor, né? Colocar amarela. Olha só. Aí eu tenho aqui, ó, o volume está abaixo, tá bem acima da média, ó, acima da média, acima da média, e aqui ele começou a ficar abaixo da média. Ó. Veja que aqui
está me mostrando o quê? Que o preço estava subindo com volume, com força, e ele agora está o quê? Diminuindo o volume, está caindo com pouco volume. Isso aqui me mostra o quê? Que aqui é apenas uma correção, e ele pode novamente testar esse topo. Para romper esse topo aqui, ele tem que chegar ao quê? Ele tem que romper com o volume aqui acima da média. Então, o preço ele tem que subir, galera. Para o preço romper aqui, tem que subir com o volume acima da média. Se ele subir com o volume, ó, com candles com um volume menor do que esse, ou abaixo da média, o preço vai respeitar a resistência, vai respeitar esse topo e vai descer. Aí a gente encontra uma venda. Beleza? E para eu fazer uma compra aqui, já que eu estou vendo fraqueza nessa correção, eu geralmente utilizo, ó, VWAP. Geralmente aqui teria um fundo, sei lá, aqui teria um fundo, ó. Teria um candle vendedor aqui. Vamos dizer que o volume aqui, mais ou menos esse volume. E aqui eu teria uma VWAP aqui plotada nesse fundo. E o preço médio dos players está passando aqui, ó. Opa. Passei demais. Epa. Oxe, tá. Tá apagando tudo aqui atrás. O preço médio dos players está passando aqui, ó, nessa região. E veja que ele chegou nessa região de defesa, de uma VWAP de fundo, nessa região aqui com pouco volume. Aí o que acontece depois? Ó? Vem um candle com volume comprador. Ó, ele já é maior do que os candles vendedores, do que os volumes dos candles vendedores. E depois eu tenho um candle de volume acima da média. Epa, amarela, que aqui é a nossa média móvel. Então, aqui, galera, a gente consegue fazer uma compra interessante, porque a gente viu que aqui foi apenas uma correção e o preço ele pode... Opa! O preço ele pode, ó, continuar a subir e até romper esse topo. Isso aqui eu estou botando um cenário hipotético. Beleza? E provavelmente, para ele romper esse topo, os nossos volumes aqui, ó, estariam aumentando. Pode ser um pouquinho menor, mas pelo menos acima da média. Beleza? Então, desse jeito aqui, a gente consegue identificar o quê? Uma compra na correção. O preço estava subindo, corrigiu com fraqueza no volume e a gente fez uma compra nessa região aqui quando entrou fluxo comprador ou até nessa fraqueza mesmo aqui em cima da VWAP, a gente conseguiria fazer uma compra, porque a gente viu que não temos volume de venda quando o preço corrigiu. Beleza? Agora, se tivéssemos outro cenário, aqui. O preço chegou nessa região aqui de resistência e começou a descer, ó. Veio pequeno. Desceu esse candle com volume aqui. O volume aqui. O volume aqui. E quase já aqui acima da média. Ele não veio para a amarela, que é a nossa média móvel. E já um pouquinho elevado, um pouquinho acima da média. E depois vem candles compradores novamente, ó. Opa, não. Vem candles compradores novamente. Testar essa resistência. E olha só o que aconteceu aqui. Vocês conseguem perceber que aqui ele já está testando essa resistência com um volume menor do que o primeiro teste?
A probabilidade dele romper essa resistência é muito baixa. O que que vai acontecer? Provavelmente, o preço vai fazer o quê? Um candle de queda. Um candle de quedazinho aqui, um volume de queda. Aí vai vir mais um volume de queda, ó. Mais um volume de queda. Pode vir o quê? Outro candle comprador. Mais um candle comprador. E o volume comprador, ó, pequenininho. Outro candle comprador, ó, até pode, isso aqui é um cenário, ele pode nem romper, ele pode só chegar aqui, ó, e o volume, olha o tamanho do volume. Um volume totalmente, opa, amarelinha, que é a nossa média, totalmente abaixo da média. Você já está vendo aqui que ele está testando uma região de resistência sem volume nenhum. Aí depois, ó, opa, aí depois nós temos aqui um candle com volume acima da média. Vocês vejam que o preço ele chegou aqui com esse volume e depois, ó, começou a perder força no volume e depois testou novamente essa resistência com pouquíssimo volume. Então aqui a gente já tem uma característica de fraqueza no movimento de compra e a gente poderia vender aqui tranquilo, ó, porque os candles iriam começar a ganhar força de venda. Beleza? E aqui a gente conseguiria levar esse trade para baixo. Então, a gente viu que a gente conseguiria comprar na correção, o preço estava lá subindo. Por que que a gente aqui não pensou em comprar? Porque ele começou a chegar nessa VWAP aqui, ó, com volume acima da média, com volume grande. E ele testou o topo de novo, com fraqueza no volume. Olha os candles, cada candle corresponde a um volume. Então, esses candles aqui com volume aqui, ó, eles tiveram volumes menores chegando nessa região de resistência e você conseguir romper ela. Então, aqui a gente já vê fraqueza no topo, fraqueza na resistência, e aqui a gente conseguiria vender. Poderia esperar o quê? Um volume candle com volume acima da média para vender, ou simplesmente tentar vender com stop curto, já nesses candles que estão testando a resistência sem volume nenhum. Ó. Aqui eu poderia vender, já aqui, ou esperar um candle com volume acima da média, com volume aqui acima da média. Um volume maior, pelo menos, do que os volumes que testaram essa resistência, que aqui foi um teste de resistência, beleza? Outro cenário, galera, hipotético também que pode acontecer é o seguinte, ó. Vou apagar aqui. É o preço fazer o seguinte, ó. Opa, cadê a nossa resistênciazinha aqui? O preço pode fazer o seguinte, ó, romper. Aqui é massa, porque aqui é o quê? Rompimento, né? Rompeu, galera, rompeu. Tivemos esse cenário aqui, ó. Só que ele rompe, ó. Olha o tamanho do volume. Aí depois faz mais um candle, ó. E olha o volume. O volume ficando aqui, ó. Opa. O volume ficando aqui. Epa, amarela. Nossa média é amarela. O volume ficando aqui, ó, abaixo. Vou fazer de novo aqui para não ficar feio. Acabar nossa média. O preço vai aqui, ó, ele pode até romper com volume acima da média, mas depois ele começa a ficar com volumes pequenos, ó, abaixo da média e não consegue dar continuidade ao rompimento. Volume pequeno abaixo da média. Pode ter candle vendedor aqui também com volume verde, ó. Candle vendedor com volume verde e já um pouquinho maior do que os candles vendedores. Aí o que é que o preço faz? Tem outro candlezinho aqui, ó, subindo e um volumezinho bem pequeno abaixo dessa média da gente aqui. Isso aqui para mim é muito claro que aqui foi um falso rompimento, galera.
Então, o meu gatilho aqui para pegar essa operação é o quê? Só o preço fechar abaixo da resistência. O preço veio aqui, ó, fechou opa. Fechou aqui abaixo da resistência, com o volume acima da média, aqui eu já posso fazer uma venda, porque eu sei que foi um falso rompimento, teve fraqueza nesse volume. Vejam como aqui teve muito volume e aqui começou a perder força, ganhou um pouquinho de força para romper, mas depois, ó, não tem força compradora. Aí ele pode ainda fazer isso, ó. Pode descer aqui com bastante volume, ó. E depois ainda vir tendo comprador. Opa, verde. Pode até vir um candle comprador e até com volume. Opa, verde, rapaz. E até um candlezinho grande, ó. Até rompendo aqui a resistência. Voltando a ficar acima ali. Só que olha o tamanho do volume. Pequenininho. Então aqui a gente sabe que é um falso rompimento e o preço vai continuar descendo, ó. Com volumes vendedores acima da média. Então, o importante de você analisar, galera, é o que? Quando o preço estiver fazendo um movimento, você está vendo o que, ó? Se qual é o volume correspondente àquele candle. Veja que esse volume aqui, esse candle de alta, grande, ó, forte, um marobuzu, como o pessoal fala, um candle grande. Olha o tamanho do volume dele. Testando novamente uma resistência. Sem volume nenhum, pouquíssimo volume. E o candle seguinte, um candle vendedor com volume acima da média, um candle com volume grande. Então aqui você já sabe que foi um falso rompimento, você pode vender mais tranquilo. Beleza? Então, isso aqui, galera, dá para você visualizar o quê? Que eu já ensinei aqui, entradas e suporte e resistência, que você consegue validar pelo volume. Entrada em correções, o preço estava subindo, corrigiu sem volume, mostrei lá no início da aula. E aqui, uma entrada de falso rompimento, rompeu e não tem força e o preço despenca. Beleza? Então, esses três tipos de cenário aí, você pode analisar, comprar no suporte e resistência e comprar em correções. Você vai melhorar 98% o seu operacional se você começar a analisar isso. Não é só porque chegou numa zona de suporte, uma zona de resistência, porque rompeu um LTA, rompeu um LTB, que você vai fazer uma operação. Você pode utilizar o quê? É mais confluências. Olha essa confluência aqui, galera. Ó. Vou até botar preto, preto. Olha essa confluência aqui. Um falso rompimento, ó, rompeu com pouquíssimo volume comprador e desceu com volume vendedor e veio testar o rompimento de um LTA, rompeu essa LTA e veio testar essa LTA com pouquíssimo volume, com volume abaixo da média, e o rompimento teve volume acima da média. Então você está vendo aqui que é um cenário ideal para você vender. E o preço está ficando o quê? Abaixo daquela VWAP plotada no fundo. Então, galera, isso aqui é um cenário muito top para se vender. Então, é esse jeito que é o jeito certo de analisar o volume, de você validar suas operações. Eu acho que deve ter ficado claro para vocês como é que se analisa o volume. Um outro cenário que ainda existe, que é pouco mostrado, que aconteceu até hoje, é um outro cenário que pouco mostrado, que é o seguinte, ó. O preço verde. Isso aqui, galera, é o que eu utilizo todos os dias no meu operacional. Todo dia e todo dia acontece. Um outro cenário que pode acontecer é o seguinte, ó. O preço ficar aqui, ó. Muito volume. Aí, sei lá, desce um candle vendedor. E esse candle vendedor pouco volume. Depois sobe um candle vendedor, um candle comprador. Testando resistência de novo. E ele tem muito volume. Aí fica aqui mais outro candlezinho comprador. E também tem muito volume. Aí vem um outro candle vendedor. Pouco volume.
mais um candle comprador, e tem muito volume ainda, e fica assim, ó, candles compradores em cima da resistência com muito volume. Até rompe aqui um pouquinho, mas ele não consegue dar continuidade ao movimento. O que é que está acontecendo aqui, galera? Isso aqui, você pode identificar que existe uma absorção de preço. Está entrando volume, ó, está entrando volume comprador. Vejam que o preço está corrigindo, fazendo pequenas correçõezinhas com volume pequeno, candles vendedores com volume pequeno. Pode até ter candle vendedor, ó, pode até ter candle vendedor com volume verde. Por isso que eu disse que cada candle tem que ser analisado um a um. Só que o que acontece? O preço não consegue romper essa região de resistência. Tem muito volume comprador e o preço não consegue romper aquela resistência, ou aquela LTA, ou aquela LTB. Então, o que acontece aqui? Você tem um cenário de absorção. Tem player aqui que está enchendo o carrinho. Ele está aqui absorvendo todos os vendedores. Para o quê? Despejar em um momento oportuno para ele sozinho. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem que esperar o preço se movimentar. Porque aqui tem algum player que está se posicionando, ele está absorvendo as compras, entra muito volume, está absorvendo as compras para que o preço não continue subindo. E logo depois, quando acontecer isso aqui, ó, e vir um candle vendedor, já com um volumezinho um pouco maior, e você vê candle comprador, já com volume menor aqui, e depois um candle vendedor, com volume já acima da média, opa, é amarela, a nossa média aqui é amarela. Você identificou aqui, galera, uma absorção no topo. Tem muito volume, mas não consegue romper uma região. Então, é uma absorção aqui no topo. Então, você conseguiu identificar a absorção que mesmo com muito volume, se você estava comprado lá por causa da VWAP, ou comprou no fundo, você está vendo que tem muito volume, mas o preço não consegue romper a região. É porque é uma região de absorção ali, tem player se posicionando e provavelmente depois o preço vai despencar. E é só o que você esperar ou sair daquela posição que você já estava. Beleza? Eu acho que ficou bem claro aí todos os tipos de análise que é importante se fazer com o volume. Ah, tem a entrada de pullback também. Esqueci de falar ela. Entrada de pullback, galera, é bem simples. Eu acho que já deve ter ficado claro para vocês como é que funciona. Olha lá. Nós tivemos aqui. Opa, preço chegando aqui nessa região, aí faz o quê, ó? Rompe. A gente consegue identificar rompimento claro, rompimento verdadeiro. Rompeu aqui, ó. Rompeu a resistência. Aí o que aconteceu aqui depois, ó? Nós tivemos um candle vendedor, dois candles vendedores. E olha esses candles aqui. E às vezes até ele fica até abaixo da resistência. Só que olha o volume dele. Isso aqui eu já ensinei aqui, é correção, ó. Rompeu, está fazendo só apenas uma correção, aqui é o pullback para subir. Às vezes ele fecha, ele vai acontecer desse pullback ser acima da resistência. Mas aqui eu estou botando já um exemplo, já é um exemplo melhor para ficar mais claro que às vezes não necessariamente ele precisa ficar acima da resistência. Ele vem aqui, fica até abaixo da resistência, você pensa que é falso rompimento, mas não é, porque ele vem ó, descendo com pouco volume, ó, e depois nós temos a conclusão do movimento, que é mostrado o preço ficando acima da média, o volume acima, maior do que os candles que fizeram a correção, está corrigindo, com o volume acima da média. Cadê a nossa média? Nossa média amarela aqui. Vejam aqui, ó, que esse candle vendedor até teve volume acima da média. Só que os dois candles seguintes, ó, volumes abaixo da média. E o candle seguinte,
nosso candle comprador com volume acima da média e ó, dando conclusão aqui e dando esse gatilho para se fazer uma compra nessa região de pullback. Então, a gente teve uma confirmação de pullback perfeita, que o preço faz o rompimento com muito volume, corrige na região de resistência, sem volume nenhum, e dá continuidade ao preço, rompendo com volume acima da média. E aí você consegue levar esse trade aí de rompimento. Beleza, galera? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Uma aula prática e eficaz de volume. Então, galera, ó, eu vou mostrar para vocês aqui um tradezinho, apenas um trade que aconteceu hoje com o nosso indicador aqui, o indicador Fênix. Opa! Com o nosso indicador Fênix, que é basicamente a leitura que a gente fez que a gente fez de volume através dessa aula. Eu tenho aqui, galera, ó, marcar para vocês. Eu tenho uma região de resistência. Olha lá. Eu tenho aqui uma regiãozinha de resistência, ó. Chegou aqui na resistência. E eu tenho aqui uma LTA. Eu tenho aqui uma LTA. Olha o que acontece, olha o que estava acontecendo quando o preço chegou aqui nessa região de resistência. Olha lá o nosso volume. Ele chegou com volume comprador na resistência. Eu vou até mostrar aqui para exemplificar para vocês, ó. Olha aqui, ele chegou até com volume comprador, ó, nesses candles aqui, vou botar amarelo. Esses candles aqui tiveram volume comprador, ó. Só que olha depois, desse candlezinho aqui, esses outros candlezinhos aqui, ó, com zero volume abaixo da média, volume de comprador, bem pequenininho abaixo da média. E aqui o preço fez o quê? Desceu, chegando em cima da LTA. Nós temos aqui, se plotar uma VWAP passando bem aqui, ó, se eu plotar uma VWAP no topo, o preço faz o quê? Uma correção, sobe de novo e faz o quê? Testa essa VWAP. E olha só, esse teste de VWAP aqui não tem volume comprador é zero. Então, essa entrada aqui está acontecendo aqui, ó, pelo nosso indicador, ó, mandou fazer uma venda, o preço desceu, você continuaria na operação acreditando no rompimento dessa LTB por conta dessa correção sem volume nenhum aqui, ó. E aqui o preço continuaria o movimento e você conseguiria pegar aí mais de 700 pontos nessa operação. Ó, olha lá, 900 pontos nessa operação, por conta dessa leitura de volume, através do indicador Fênix. Se a gente for analisar o volume normal, o volume que tem normalmente nas plataformas, eu vou entrar aqui nele, que é esse volume aqui, ó. Vamos ver se essa mesma análise ficaria clara. Olha só, galera, a mesma região aqui. Vejam como o volume, aqui é o volume financeiro, ó. O volume financeiro, ele não deixa claro aqui, através do volume financeiro, como você conseguiria fazer essa operação tranquila, ó. Porque o volume financeiro ele mostra aqui quantidade de negócios negociados naquele candle. Lá no nosso volume Fênix, a gente consegue ver por força, a força que tem o mercado naquele movimento. Se é um candle vendedor com volume forte de alta ou volume forte de baixa. E aqui não, você veja que está praticamente. Aqui eu coloquei uma regra de coloração até para ver a quantidade de negócio em uma ordem, que aqui existe uma outra análise em cima disso aqui. Mas vejam que a gente não consegue fazer essa leitura que eu fiz lá naquele indicador, através do indicador que tem disponível para vocês aí na plataforma do Profit. Então, para você fazer essa leitura que eu acabei de ensinar de volume, fica muito mais fácil, muito mais prático você utilizar o volume Fênix, que, por sinal, está com promoção nesse final de semana. Se você tem interesse em fazer o teste disso aqui, analisar
me chama no WhatsApp ou no Telegram, que tem versão teste de 3 dias. Você vai ter acesso a essa regra de coloração, a esses gatilhos. Vejam como aqui mandou fazer uma venda exatamente nesse lugar, nesse ponto de entrada legal, ó, que foi o que? Na fraqueza do volume comprador. E você conseguiria levar essa operação até a LTA, fazendo essa análise. Veja que o indicador manda comprar em cima da LTA. Só que aqui a gente valida pelo volume, a gente não faz compra só porque o indicador está mandando, a gente faz análise de volume. E o que aconteceu aqui? O preço fez o rompimento e desceu com tudo. Beleza? Então, galera, é isso aqui que faz o operacional ser tão assertivo. Porque até conduções dá para a gente fazer. Ó. Se a gente fez essa venda lá em cima, veja que quando o preço desce, ele desce com muito volume, ele faz correções, ó, pequenas correções com volume abaixo da média, volume pequeno. E quando ele desce com volume maior do que o volume da correção. E quando você vê que começou a entrar volume comprador acima da média, já é hora de sair. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado claro essa aula. Foi com muito carinho que eu trabalhei aqui em cima dela. Quis trazer conteúdo mastigadinho, conteúdo de mentoria para vocês de como que se utiliza o volume. Essa análise de volume que eu ensinei para vocês dá para se utilizar não só com volume Fênix, mas também com volume financeiro. Só que, como eu mostrei, o volume financeiro não deixa tão claro essas entradas. Vai ter momentos, sim, que dá para identificar esse tipo de entrada, mas com o volume Fênix você vai conseguir ver muito mais claramente. Beleza? Então você consegue ver que tem até candle comprador com volume vermelho e volume abaixo da média. Então, galera, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se você tiver interesse no nosso operacional e indicadores, só me chamar no WhatsApp ou no Telegram, que tem preço promocional nesse fim de semana. Beleza? Valeu, é nóis. Tem link na descrição. Falou!